Conhecer o nível de fertilidade do solo no qual você está trabalhando e pretendendo recomendar uma adubação nem sempre é simples. Nós sabemos que atualmente grande parte dos laudos de análise química de solo já vem com muitos desses resultados bem interpretados. Entretanto, você, como futuro engenheiro agrônomo, necessita conhecer e interpretar um laudo de análise independentemente do nível de informação fornecido pelo laboratório. Assista essa aula até o fim e entenda quais são os aspectos mais importantes de interpretação de um laudo de análise química do solo. Relembrando um pouquinho das nossas aulas anteriores, nós falávamos sobre a avaliação da fertilidade do solo, que se inicia com o processo de amostragem, em qual tem uma série de pontos críticos que necessitam de cuidado, e segue para o envio dessas amostras para análise laboratorial, que posteriormente retornará com resultados, um laudo de análise química do solo. Esses resultados de análise química, geralmente eles são interpretados por tabelas já amplamente disponíveis na literatura, que culminará com a recomendação de correção do solo e adubação das culturas. Entretanto, para chegar no nível de recomendação de correção e adubação das culturas, é necessário que você, como engenheiro agrônomo, consiga interpretar corretamente esses resultados da análise e utilizar corretamente essas tabelas de interpretação. De que forma isso é feito? Geralmente, as orientações para a interpretação da análise do solo, elas são organizadas em manuais técnicos, que podem ser estaduais ou regionais. Nós temos aqui 3 exemplos: o Boletim 100, que é utilizado, que é uma publicação do Instituto Agronômico de Campinas, utilizado bastante em São Paulo. Temos o Quinta Aproximação, de Minas Gerais, e temos também o livro Cerrado, bastante utilizado ali no centro-oeste brasileiro, na região onde tem uma maior ocorrência de solos de cerrado, né, do bioma cerrado, tá bom? Então, a primeira tomada de decisão que você vai fazer é a escolha desse boletim, desse manual técnico de interpretação. Geralmente, é importante que ele seja direcionado pelo menos para a região na qual encontra-se a área que você vai recomendar essa adubação. Então, quais são as informações que geralmente eu tenho presentes nesse laudo? Eu coloquei aqui um exemplo, mas essas informações podem variar bastante, tá? Listarei aqui os principais e os imprescindíveis que não podem faltar. O primeiro deles é o teor de bases, geralmente sódio, cálcio, magnésio, potássio e amônio. Vale ressaltar que a maioria das análises não possui a concentração de sódio e de amônio. De sódio, porque geralmente ele encontra-se em baixíssimas concentrações no solo, ele é um dos primeiros nutrientes a serem perdidos no processo de intemperismo do solo e também de lixiviação. E o amônio, também por ser extremamente dinâmico no solo, geralmente não se faz análise de nitrogênio, principalmente, sobretudo, na forma de amônio, tá bom? Embora ele seja uma base. Além disso, nós temos disponíveis aqui teores de outros nutrientes, como sulfato, nitrogênio total do solo, que aí consideraria aquele nitrogênio que está na forma mineral, podendo ser amônio, nitrato e também o nitrogênio presente na matéria orgânica do solo. Fósforo disponível, fósforo remanescente e também concentração de micronutrientes. Temos ainda os cálculos de CTC total e efetiva. Nós já discutimos amplamente sobre o que significa esses cálculos, tá? E por que é importante nós conhecermos os teores de CTC total e efetiva no solo, qual a diferença entre estes, e também o teor de matéria orgânica, tá bom? A matéria orgânica é um dos componentes de extrema importância para promover, melhorar propriedades químicas e físicas nos solos de regiões tropicais. Teremos também a informação do pH da solução do solo. Essa informação ela pode vir quantificada pelo uso de cloreto de cálcio, de cloreto de potássio ou simplesmente de água.
Essa informação é importante porque, na hora de interpretar, você necessita saber de que forma foi quantificado o pH, porque isso vai variar as faixas de interpretação desse pH do solo. Temos ainda a quantidade de alumínio trocável, acidez potencial, que é a concentração conjunta de hidrogênio e alumínio, que está ali preso nas cargas do solo. Saturação por bases, ou seja, quanto da minha CTC total está de fato ocupada por bases. E da saturação por alumínio, quanto da CTC efetiva está ocupada com alumínio, que é um elemento tóxico para as plantas. E aí nós precisamos fazer algumas conferências, ou seja, rever alguns cálculos. Geralmente é muito difícil encontrar erros de cálculos nos laudos de análise química do solo. Entretanto, todos esses resultados são passíveis de erro. Então é importante que haja uma conferência quando esses resultados chegam. Dos cálculos, por exemplo, de soma de bases, CTC total e efetiva, saturação por bases e saturação por alumínio. É importante ainda conferir o pH e qual foi a solução de quantificação desse pH, se em água, ou cloreto de potássio ou cloreto de cálcio, e fazendo uma comparação entre o pH em água e cloreto de potássio, ou pH em água e cloreto de cálcio, você consegue ter uma noção de como está o complexo de troca desse solo. Lembrem-se lá do cálculo do ΔPH que nós discutimos nas aulas de fertilidade. Dá para ter uma noção, fazer uma inferência de como são as cargas predominantes no solo, se negativas, se o balanço líquido final é de cargas negativas ou cargas positivas. Além disso, é importante observar esse valor de pH e contrastá-lo com a saturação por alumínio. Geralmente, em pHs de 5,4, 5,5 para cima, já não há alumínio em solução. Então, se você tem, por exemplo, na sua análise, um pH de 6, mas tem alumínio em solução, alumínio trocável em solução, então pode ser que tenha alguma coisa errada com essa análise ou talvez no momento de coleta, tá bom? Relacionar também, confrontar os teores de matéria orgânica e a influência dessa matéria orgânica na CTC total do solo. Geralmente, solos que tenham um teor de matéria orgânica um pouco mais elevado tende a ter uma CTC maior também, uma CTC total maior, mesmo que em pHs um pouco mais ácidos. Na maioria das vezes, tá? Há exceções, nós teremos valores de pH, CTC e teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio superiores nas camadas superficiais em detrimento das subsuperficiais, tá bom? Geralmente, tá, pessoal? E o teor de matéria orgânica costuma ser maior também nessas camadas superficiais. Entretanto, pode acontecer algumas exceções, em casos bastante específicos. Observar qual é o extrator utilizado para alguns nutrientes. Por exemplo, o fósforo. Dependendo do método utilizado pelo laboratório no qual você enviou a sua análise, pode variar entre Melick e resina. Isso é importante no momento de interpretar os resultados da análise. O extrator Melick, por exemplo, ele deve se considerar na interpretação o poder tampão desse solo, que nesse caso é interpretado por inferência com o teor de argila desse solo. Então, se você tem na análise, no laudo de análise química do solo, um fósforo quantificado por esse extrator, você necessita também conhecer o teor de argila desse solo para conseguir interpretar se esse teor é alto, baixo, médio, muito baixo e assim por diante. Se você estiver com uma análise em mãos e esse fósforo foi quantificado pelo método da resina trocadora de íons, então não há necessidade de você utilizar o poder tampão desse solo para interpretar esse teor. E verificar também a tabela de interpretação. Você não pode pegar a tabela de interpretação da resina e utilizar para interpretar o teor de fósforo calculado pelo Melick, tá? E vice-versa. Além disso, observar as unidades para fazer os cálculos. Geralmente, no estado de São Paulo, é mais utilizada a unidade milimol de carga por decímetro cúbico. Em Goiás, Minas Gerais, por outro lado, são utilizados os teores de nutrientes considerando a unidade centimol de carga por decímetro cúbico. Então, é importante que nesses cálculos, todas essas unidades elas estejam em consonância.
Um erro muito comum que se acontece nesses casos é para o potássio. Então, se você pega é possível que você pegue, por exemplo, alguns laudos de análises químicas no estado de Goiás ou Minas Gerais, e ele seja fornecido, o teor de potássio seja fornecido, calculado em miligramas por decímetro cúbico. Entretanto, na hora de calcular a soma de bases, você não pode jogar essa informação na fórmula, uma vez que todas as bases devem ter a mesma unidade, seja centimol de carga por decímetro cúbico ou milimol de carga por decímetro cúbico. Então, há necessidade de conversão desses teores. Então, como exemplo prático, nós utilizaremos esses dados aqui de um solo, tá? Recebemos esse laudo de análise química e utilizaremos esse exemplo prático para interpretar de acordo com as tabelas provenientes do boletim 100 que nós utilizaremos nos próximos slides. Então, para níveis de nitrogênio, como eu falei anteriormente, o nitrogênio ele é bastante dinâmico e por isso ele dificilmente estará presente em laudos de análise química do solo. Geralmente, para adubação, considera-se as classes de resposta esperada. E essas classes de resposta esperada, elas estão geralmente relacionadas com o tipo de manejo empregado na área e também alguns atributos do solo, e isso vai variar também de acordo com os boletins de recomendação. Então, quanto às classes de resposta à adubação nitrogenada, nós poderemos ter aqueles de alta resposta esperada, média resposta esperada e de baixa resposta esperada. E aí essas faixas e as características dentro de cada classe pode variar de acordo com o manual técnico de recomendação. E, além disso, a dose de nitrogênio vai variar também, ela vai ser escolhida mais em função da demanda nutricional em si do que no que o solo tem para fornecer desse nutriente, uma vez que geralmente não se tem o teor desse nutriente no laudo de análise química do solo. Para fósforo e potássio, nós temos aqui no boletim 100 essa tabela de interpretação. Então, algo a se considerar, eu preciso definir a minha produção relativa esperada, tá? E observar, então, o teor desse nutriente no solo no qual eu estou avaliando. Se nós voltássemos lá à tabela, nós veríamos que o potássio está com um teor de 2 milimol de carga por decímetro cúbico. Então, 2 nós teríamos aqui nessa faixa. Essa faixa, então, é considerada média para o potássio, tá? No caso do fósforo resina, nós precisamos considerar qual cultura eu estarei adubando posteriormente. Como a nossa intuição, como descrito no slide, é adubar a cultura do milho, nós precisamos, então, observar apenas as informações desta coluna aqui. O teor disponível de fósforo lá na tabela é de 1 mg por decímetro cúbico, que está exatamente aqui, menor do que 6. Nesse caso, nós podemos dizer que o teor de fósforo nesse solo é considerado muito baixo. Para a classificação da acidez, nós também podemos observar esta outra tabela do boletim 100. Então, nós teríamos aqui a coluna do pH, tá bom? A coluna do pH medido em cloreto de cálcio, isso é importante, porque dependendo da solução na qual o pH foi quantificado, esse valor pode variar, tá bom? Então, não é possível, por exemplo, você pegar 2 laudos de análise química de 2 áreas vizinhas, por exemplo, e comparar o pH de cloreto de cálcio de uma com o pH em água do outro, tá? Isso não é possível, isso não é correto. Então, observem sempre pelo mesmo tipo de extrator, de solução para quantificar. Se vocês observarem, nós tínhamos pH em água 4,6. Só que aqui nós temos apenas a coluna para avaliar o pH em cloreto de cálcio, que nesse caso era 4, ou seja, menor do que 4,3. Nesse caso, então, nós temos uma acidez muito alta. A saturação por bases seria também classificada de acordo com o valor obtido. Nós obteremos essa saturação por bases nos próximos slides. Vocês podem depois voltar à aula ou pegar essa tabela no boletim 100 e classificar, então, qual a saturação por bases desse solo. Para cálcio, magnésio e enxofre, nós temos esta tabela. Então, para cálcio trocável, nós temos 0,4 nesse solo que nós estamos avaliando, considerado muito,
baixo. Para magnésio, 0,1, também muito baixo. E para enxofre, nós temos 4, ali no limite superior da classe de baixo. Ou seja, nós temos baixa disponibilidade de cálcio, magnésio e enxofre nesse solo. Micronutrientes, nós também teremos uma tabela parecida para boro, cobre, ferro, manganês e zinco, cada um com suas respectivas classes e limites de classes. Para boro, nós estávamos com 0,2 mg por decímetro cúbico, então nos localizamos aqui no teor baixo de boro. Para cobre, estávamos com 1,5. Nesse caso, nós estamos na faixa de disponibilidade alta de cobre. Ferro, geralmente nos solos tropicais e mais intemperizados, a sua disponibilidade costuma ser maior, o que aconteceu exatamente nesse solo, que tinha um teor de 15 miligramas, então maior do que 12, também considerado alto. Para manganês, 8, também considerado alto. E zinco, eu tinha 0,3 miligramas por decímetro cúbico, então aqui localizado na classe de disponibilidade baixa. Vale ressaltar que o zinco é um dos micronutrientes mais importantes para a cultura do milho. Então, nesse caso, esse seria um alerta vermelho na recomendação de adubação da cultura do milho nesse solo especificamente. Lembrando que toda essa avaliação realizada até o momento foi feita considerando os resultados da análise química na profundidade de 0 a 20. Entretanto, às vezes pode ser importante que sejam realizadas análises em camadas mais profundas também. Por quê? Importante para avaliação das condições edáficas em subsuperfície para o crescimento radicular. Então, em culturas como o milho, por exemplo, cana-de-açúcar e tantas outras que têm um crescimento radicular mais profundo e mais agressivo, é importante conhecer como estão as propriedades, as condições químicas em subsuperfície. Por vezes, essas condições podem ser desfavoráveis, tá? E aí há necessidade, então, de correção de acidez e também de melhorar, de condicionar esse solo em subsuperfície, sendo feito geralmente aí pela prática da gessagem. A gente vai falar bastante sobre isso nos módulos subsequentes. O que a gente considera como condições desfavoráveis? Essa classificação pode variar de um boletim para o outro, e as condições desfavoráveis que eu colocarei aqui são aquelas consideradas pelo boletim 100, tá bom? Nós temos aqui o cálcio em subsuperfície, ou seja, em profundidades superiores a 20 e 30 centímetros, com concentrações menores do que 4 milimol. É muito pouco cálcio, tá? Alumínio com concentrações superiores a 5 milimol, associada à saturação por alumínio maior do que 40%. E também deve-se fazer a análise do teor de sulfato. Geralmente, ele é maior nas camadas subsuperficiais, porque ele tem uma facilidade de transporte no solo muito facilitada, tá? Entretanto, é importante que se faça essa análise para conhecer o teor de sulfato em subsuperfície também, tá bom? E aí, para a gente relembrar alguns cálculos das aulas de fertilidade. Então, CTC, se vocês pegarem todas aquelas informações daquela tabela do exemplo prático e fizerem essa soma, provavelmente nós teremos esses resultados aí. CTC total, ou seja, pH 7, 7,7 centimol. CTC efetiva do solo 4, ou seja, tem uma diferença muito grande de uma para o outro, significando que há uma grande quantidade de cargas ocupadas com hidrogênio mais alumínio. Soma de bases, 2,5 milimol. Saturação por bases, olha só, vejam bem, 32,47%. Considerando aquela tabela lá de trás, qual seria a faixa de saturação por bases? Saturação por alumínio, 37,5%. Então, é um solo que está com uma saturação por alumínio bastante elevada. A partir de todas essas avaliações, nós podemos tirar algumas conclusões. Essa lista também não é exaustiva, a gente poderia tirar várias outras conclusões, mas eu destacarei aqui as principais. Primeiro, que nós temos um solo com baixa fertilidade, principalmente quando nós falamos a respeito dos macronutrientes. Para a maioria dos micronutrientes, ou seja, com exceção do boro e do zinco, nós temos micronutrientes aí com uma disponibilidade até relativamente alta a alta. Mas para boro e zinco há aí uma baixa disponibilidade e para macronutrientes também. Temos uma elevada acidez nesse solo, então vocês perceberam que o pH 4 demonstra uma acidez muito alta.
e um teor razoável de matéria orgânica. Teores de matéria orgânica de até 3% são teores muito bons. 5% de matéria orgânica já é muito, muito bom, tá? Nas nossas condições climáticas, é bastante difícil ter teores de matéria orgânica superiores a isso. Geralmente, as taxas de decomposição são muito altas, fazendo com que a gente não consiga alcançar teores maiores de matéria orgânica. Então, tendo 2, 3% já é um teor razoável, significativo de matéria orgânica. Além disso, nós temos uma CTC total e CTC efetiva muito baixas, e percebam que é um solo muito argiloso. Se vocês retornarem naquela tabela, observem o teor de argila que nós temos nesse solo. Isso indica que nós temos, então, muita argila, mas CTC baixo. O que significa isso? Que as argilas, em maioria presentes nesse solo, são argilas de baixa atividade, provavelmente caulinita e óxidos. Além disso, a saturação por alumínio é bastante elevada. Então, além da baixa CTC, nós temos baixíssima CTC, grande parte dessa CTC que é pequena, né, um teor pequeno, ainda é ocupado por alumínio trocável, tá? O que também não é desejável, ou seja, esse solo precisa urgentemente de uma correção de acidez. E além disso, nós temos um potencial de perda de nutrientes por lixiviação, justamente por conta da CTC estar como está. Tá bom? E percebam que nós estamos falando de um solo argiloso. Por que eu coloquei isso aqui? Para quebrar um pouco dos paradigmas e chamar mais atenção para vocês com as generalizações. Nós sempre utilizamos as comparações solo argiloso, solo arenoso nas nossas aulas, mas a textura em si não é o único fator importante para se determinar, por exemplo, fertilidade do solo e inúmeras outras características, tá? Mineralogia é importante, microbiologia é importante e outras características físicas também são importantes para determinar e caracterizar um solo, principalmente quanto à sua fertilidade. Então, nós percebemos que em ciência do solo, nada pode ser classificado de acordo com as gavetinhas, né? Tudo está interligado, tudo afeta tudo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com generalizações, tá bom? Fiquem atentos, então, ao material de apoio no Moodle, tá? Se vocês pesquisarem todos esses livros sugeridos na tela, vocês encontrarão, acho que principalmente os 2 primeiros. E observem, tentem também encontrar outros manuais de recomendação de outros estados e comparem as diferentes tabelas para cada cultura, enfim, para que vocês percebam que cada região tem a sua particularidade. Gostaria de citar também que grande parte desses manuais já estão bastante defasados e atualmente muitas cooperativas estão desenvolvendo as suas próprias recomendações de adubação para as culturas, que são baseadas justamente em ensaios de longo prazo realizados nas regiões nas quais elas atuam. Então fica essa dica aí também para vocês buscarem isso na região de vocês. Bons estudos, pessoal!